Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Alguns irmãos se colocaram de pé, se os demais quiserem e puderem, por favor. Versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Olha o capítulo 4, por favor, olha o capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Diga amém. Então diga comigo: Senhor, eu quero aprender. Amém. Podem sentar, meus amados. A Bíblia é o livro mais especial jamais visto no mundo. A palavra Bíblia literalmente significa conjunto de livros. Terça-feira passada falei com os irmãos aqui sobre algumas curiosidades e informações do texto das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. É o livro dos livros. É a bússola que guia a nossa jornada. É fogo que queima a palha. É martelo que esmiuça a pedra. É o mapa do viajante. É o manual de vida daqueles que entendem que devem guiar a sua vida para cumprirem a vontade de Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e nós vamos falar disto. Inspirado por Deus e revelado aos homens que debaixo da unção do Espírito Santo escreveram os textos que nela constam. Toda a mensagem das Sagradas Escrituras é inspirada. A escola de pensamento que diz que nem tudo na Bíblia é de inspiração divina está redondamente equivocado. Já disse Santo Agostinho que se for encontrada na Bíblia uma contradição, certamente é um erro do copista, ou eu que não consegui entender. Um outro pensador disse que ao ler a Bíblia, todos os erros que encontrara foram encontrados em si mesmo, nunca nas Sagradas Escrituras. O seu conteúdo é infalível, suas profecias são verdadeiras, seus mandamentos são íntegros, suas promessas não caem por terra. A Bíblia é o livro mais traduzido da história da humanidade. Incrivelmente, o mais perseguido, o mais questionado, o mais queimado, o mais rechaçado, mas o mais lido, o mais traduzido,
o mais vendido. Cerca de 6 bilhões de exemplares da Bíblia estão espalhados nas casas das pessoas ao redor do mundo, das grandes metrópoles às menores aldeias. Deus sempre faz questão de fazer valer a sua palavra que diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Há um livro muito antigo, eu o tenho, e nesse livro há o depoimento de um missionário, um jovem norte-americano, que queria muito ser enviado para missões no continente asiático. E a sua igreja não tinha um plano de evangelização, um plano missionário para a Ásia. Um dia aquele jovem comprou 20 garrafas, rasgou páginas do Novo Testamento da sua Bíblia, enrolou, colocou naquelas garrafas, betumou a tampa das garrafas, alugou uma lancha e foi ao mar o mais distante que ele pôde ir. Quando ele chegou lá no extremo, fez uma oração e jogou uma garrafa com a maior força que ele conseguiu. Fez outra oração e jogou a segunda garrafa. Orou 20 vezes e jogou as 20 garrafas e voltou para casa. Alguns meses depois, pescadores de uma ilha nas Filipinas, quando puxaram a rede, trouxeram uma garrafa na rede e dentro da garrafa tinha papel. Aquele povo, aqueles nativos daquela ilha, adoravam o Deus das águas. Eles entenderam que aquela garrafa tinha sido o Deus das águas que havia enviado uma mensagem para eles. Mas quando quebrou a garrafa e tirou o texto, eles não conseguiam ler, porque o texto era em inglês e eles falavam o dialeto da ilha. Então, depois de dias pesquisando, descobriram numa outra ilha próxima um missionário britânico que estava há 5 anos naquela região e nunca tinha conseguido ganhar nenhuma alma para Jesus na evangelização. Chamaram aquele missionário e ele traduziu a palavra, e eles, compreendendo que foi o Deus que eles adoravam que mandara, aceitaram a Jesus como Salvador toda a ilha. 19 meses depois, chegou uma carta na Sociedade Bíblica Norte-Americana, solicitando 5.000 Bíblias para os novos convertidos de todas aquelas ilhas que estavam entregando a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra não vai cair por terra, ela não vai falir. É do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, a seguinte frase: a Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. Todos que se levantaram contra ela se viram confrontados por ela. Em algum momento tiveram que se render a ela. Aliás, o biógrafo diz que Charles Darwin, o homem que é o pai da teoria da evolução, morreu segurando uma Bíblia no peito e pedindo a Deus que a sua alma fosse levada para a glória de Deus e não se perdesse. A Bíblia Sagrada, sem sombra de dúvida, é o livro que traz a mensagem de consolo para o coração aflito, de perdão para o pecador, de correção para o rebelde, de orientação para o perdido. É o livro que sai incólume das fogueiras da intolerância.
É o livro que suporta as críticas tóxicas dos céticos, dos agnósticos, dos ateus e dos materialistas. Ela tem prevalecido sobre as afrontas daqueles que a rejeitam. Sua marcha na história é poderosa, é vitoriosa. Feliz o povo que tem acesso às sagradas escrituras e valoriza. Os arroubos, as afirmações, os mandamentos, as promessas registradas nas sagradas escrituras jamais minguam. Aqueles que se levantaram para desacreditá-la foram calados. Se perverteram pelo próprio tempo, porque a palavra do Senhor permanece, mas o homem tem tempo de validade. Quando eu comecei a pregar há 32, 33 anos atrás, um dia eu me aproximei do meu pai com uma pergunta ingênua, mas honesta. Eu estava sendo honesto. Eu disse para ele: quando eu pregar a Bíblia inteira, o que eu vou pregar? Porque eu imaginei que eu ia pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ia acabar e não teria mais o que dizer. Meu pai olhou para mim e disse: quando você conseguir pregar a Bíblia inteira, me pergunta novamente, que eu te respondo. 33 anos já se passaram e eu estou ficando velho. Não é que eu me sinta velho, mas em comparação aos 17, quando eu fiz essa pergunta, literalmente eu estou ficando velho. E ainda estou tentando entender Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia é infalível, o seu poço é inesgotável, a sua sabedoria é infinda, a sua revelação é permanente. Todos os argumentos contra ela viram pó, e ela permanece sendo a palavra de Deus. A Bíblia é sem dúvida a revelação de Deus. Não é possível conhecer Deus sem a Bíblia. Deus se revela em suas páginas, em cada uma delas. Tudo aquilo que nós precisamos e podemos saber de Deus está revelado nas sagradas escrituras. A sua palavra é verdadeira, é plenamente confiável, de modo que a Bíblia não precisa ser atualizada, nem reformulada, nem ressignificada. Ela é completa. Eu disse aos irmãos semana passada que não importa se um chinês ou um sertanejo do Nordeste do Brasil esteja lendo a Bíblia, são culturas completamente distintas. Cada um a lerá e ouvirá Deus falando consigo, dentro da sua realidade. Nenhum livro oriundo da mentalidade humana conseguiria tamanha proeza, grandeza, beleza, alcance, poesia, profecia, cumprimento, mapeamento, alinhamento. Não, nenhum livro seria tão abrangente se não fosse a palavra de Deus, inspirada, revelada, manifestada, para corrigir, para redarguir, para instruir, para orientar o homem na sua jornada. Qual a explicação para isto? Como entender esta abrangência e grandeza? Os reformadores
E quando falo dos reformadores, estou me referindo àqueles que foram cabeças da reforma protestante, aqueles que conduziram o movimento da reforma, sobretudo no seu primeiro século. Os reformadores sempre entenderam que a Bíblia não precisa de paralelo, ela não precisa de companhia. Se você quiser identificar uma heresia, é só aprender as 4 operações: soma, diminui, multiplica, divide. Toda heresia quer acrescentar algo às Sagradas Escrituras. Toda heresia quer diminuir algo das Sagradas Escrituras. Toda heresia quer multiplicar mecanismos para a salvação e para o homem seguir a Deus. Toda heresia é separatista, ela divide, ela entende que quem não seguir os seus fundamentos não vai para o céu, só vai para o céu quem faz parte daquele movimento quadradinho. A Bíblia Sagrada é o livro que traz para nós a fundamentação daquilo que cremos, daquilo que recebemos de Deus. Como posso crer que ela é a palavra de Deus? Diga-me, pela fé. E eu te direi, também eu. Entretanto, a fé que eu tenho de que a Bíblia é a palavra de Deus serve para mim. E até serve para outra pessoa que também tem a fé. Mas para aquele que é desprovido dela, talvez ele precise de algumas outras afirmações categóricas, inquestionáveis sobre as Sagradas Escrituras. E como disse o professor e mestre Antônio Gilberto, nós não apresentamos argumentos da inspiração bíblica porque precisamos deles, nós simplesmente cremos. Diga comigo, eu simplesmente creio. Diz aí para o seu vizinho, eu simplesmente creio. Os argumentos não é porque eu preciso deles, os argumentos é porque eu creio de tamanha maneira, de tal forma, que não me incomoda buscar fundamentação para te dizer por que eu creio. Houve um evento na Sociedade Bíblica Canadense. Para pregar naquele evento foi convidado um dos maiores pensadores cristãos da Índia. Aliás, um missionário indiano foi convidado para pregar nesta conferência. Quando ele terminou de pregar, o presidente da Sociedade Bíblica do Canadá, olhando para o missionário indiano, disse: "O senhor não lembra de mim?" E o missionário, o pregador indiano disse: "Não, eu não lembro do senhor." E o presidente da Sociedade Bíblica disse: "Nós nos conhecemos há mais de 30 anos atrás." E o missionário indiano olhou e disse: "Realmente eu não me lembro." O presidente da Sociedade Bíblica disse: "Eu era um estudante, cético, materialista. Me encontrei contigo numa avenida, você me evangelizou. E você me ofereceu uma Bíblia. E eu te disse que se você me desse aquela Bíblia, eu ia rasgá-la página por página e iria fumar cada página da sua Bíblia. Você olhou para mim, em vez de se sentir ofendido, você disse: eu te dou a Bíblia, e você pode fumar cada página dela, com uma condição. E eu te perguntei: qual é a condição? E você me disse: você vai ler cada página antes de fumar. E eu aceitei o desafio. Quando você me entregou a Bíblia, você me disse assim: faz o seguinte,
Para você não morrer de tanto fumar antes de ler a Bíblia toda, começa lendo por Mateus. E aquele homem disse: eu levei a sua Bíblia e cumpri a minha promessa. Eu fumei cada página do Evangelho de Mateus. Eu li e fumei cada página do Evangelho de Mateus. Eu li e fumei cada página do Evangelho de Marcos. Eu li e fumei cada página do Evangelho de Lucas. Eu li e fumei 2 páginas do Evangelho de João. Quando eu estava lendo a 3ª página para fumar, eu encontrei lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consegui fumar mais e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Só se você pode, dê um brado de glória junto com os aplausos, porque a palavra de Deus não cai por terra. Aleluia. Qual é o segredo desse poder? Qual é o segredo desta grandeza? Te digo, a Bíblia é um livro expirado e inspirado. Diga comigo: a Bíblia é um livro expirado e inspirado. Não entendi, pastor. Você vai entender. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 21, diz que nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação. Porque homens de Deus falaram, escreveram movidos pelo Espírito de Deus. No texto que nós lemos de Paulo a Timóteo, Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra grega aqui é theos peneutos, que dá a ideia de aquilo que foi soprado. Presta atenção. O sopro, quando entra, é inspiração, mas quando ele sai de quem o inspirou, ele é expirado. Então a tradução correta seria: ele foi expirado de Deus e inspirado no homem. Não veio por vontade humana. Deus do seu âmago extrai a expressão da sua vontade, e na expressão desta vontade Ele sopra nos escritores aquilo que Ele está querendo comunicar, aquilo que Ele está querendo revelar. Preste atenção nisto. Você pode até questionar: como eu vou crer que ele foi soprado por Deus? Eu te darei ao longo das semanas alguns sinais disto, mas eu vou te dar hoje apenas um. Os escritores sagrados não conseguiram omitir nem os seus próprios fracassos. Davi não conseguiu esconder seus pecados. Salomão não conseguiu esconder sua idolatria e quebra da aliança. Abraão não conseguiu negar os momentos que ele tropeçou na trajetória. Isaac não conseguiu esconder os dias que ele fraquejou. Moisés, o escritor do Pentateuco, o maior legislador da Bíblia, um dos maiores da história, não conseguiu negar que não entrou na terra prometida porque quebrou uma ordem divina. Paulo não escondeu seu passado. Pedro não escondeu a sua negação. Nem a incredulidade de Tomé foi negada.
porque é Deus quem está inspirando os escritores, e porque Deus não escondeu os pecados desses camaradas, para servir de sinal para mim e para você, de que apesar de nós, a sua misericórdia é abundante, o seu amor é pleno, e Ele é capaz de nos trazer de volta à sua presença. Você consegue dar glória a Deus? O Senhor os capacita. Eles não têm o direito de omitir nem os seus próprios passos fora da linha. O Senhor os direciona. É o Senhor quem fala, e de maneira abrangente. Com isso nós compreendemos, dentro dos corredores da teologia cristã, que a Bíblia tem autoria dual. O que significa autoria dual? Ela é de revelação divina compartilhada com os homens. Deus utilizou-se de homens para trazer a revelação da sua palavra. A palavra inspirado, já disse, é como soprar. Ele sopra no homem aquilo que deseja comunicar. E é muito interessante que Deus não precisa colocar o homem em transe para se comunicar através dele. Deus não anula as faculdades mentais, a capacidade cognitiva, muito pelo contrário, Ele se utiliza dos dons e talentos que deu ao homem para trazer a revelação da sua palavra. Presta atenção. Eu escrevo, e esses dias eu estava conversando com um renomado escritor no Brasil, e eu perguntei para ele: deixa eu ver se você tem o mesmo problema que eu tenho. Eu termino de escrever o livro, e cada vez que eu leio, eu corrijo, e na correção eu acabo escrevendo quase outro livro, eu mudo o livro todo. É tanto que eu cheguei à conclusão que se eu ficar lendo para corrigir, eu nunca publico e nunca termina. Ele disse: vivo o mesmo problema, e eu tive que me convencer. Ele disse que aquilo que não deu para compartilhar nesse, eu compartilho no próximo. Por quê? Porque a mente do homem é limitada, recebe a informação e o conhecimento por doses, às vezes homeopáticas. De Gênesis até nós, tem-se aproximadamente 6.000 anos. Ninguém ousou reescrever Gênesis. Ninguém ousou reescrever o Êxodo. Quantos rabinos tomados de sabedoria e inteligência, e eles não conseguiram reescrever o Êxodo. Números. Você pode falar em livros da tradição judaica, oriental, histórica, como o Talmud, a Midrash e outros livros consultados pelos sábios judeus, mas ninguém ousa dizer que o Pentateuco é incompleto. Ninguém ousa dizer que ele precisa de algumas coisas que Moisés esqueceu, porque o Espírito Santo é tão abrangente, tão pleno, tão completo, tão extraordinário, que alcançou todas as dimensões da revelação para comunicar ao homem a sua vontade, o seu propósito. Só quem é crente pode dizer glória a Deus. E pelo amor de Deus, quando eu disser só quem é crente, eu não estou falando crente no sentido religioso da palavra, eu estou falando no sentido daquele que crê. Agora diga comigo: eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Segundo, e eu termino. Qual a explicação para a Bíblia ser tão abrangente, plena, poética, profética, extraordinária? Ela revela unidade na diversidade. É incrível
a harmonia e unidade do texto sagrado. A Bíblia Sagrada, presta atenção, eu estou ministrando toda segunda-feira aulas num curso bíblico que nós estamos ministrando chamado Mentoria Bíblica. Na mentoria bíblica, eu estou estudando com os nossos alunos, centenas de alunos, livro por livro, mostrando, por exemplo, como cada livro foi organizado por seções literárias. Cada capítulo tem seções literárias. E sabe o que é extraordinário? Êxodo começa a partir do ponto que Gênesis terminou. Levítico começa a partir do ponto de que Êxodo parou. O que eu quero dizer com isso? Existe sincronia. Ah, mas foram todos escritos por Moisés. Beleza. Josué começa exatamente onde Deuteronômio para. Ah, mas Josué foi discípulo de Moisés. Legal. Juízes começa exatamente dando sequência ao livro de Josué. E olha que há uma distância enorme no tempo. O livro de Ruth, que cronologicamente está dentro do livro dos Juízes, relata exatamente o cenário de Israel sendo subjugado por nações inimigas. Ou seja, há uma harmonia e uma sincronia, eu diria, tão escandalosa, que até as aparentes contradições desaparecem quando você compreende o texto que está sendo comunicado ao nosso coração. E o que é extraordinário nisto? O que é extraordinário nisso é que a existência da Bíblia até os nossos dias é um fenômeno. Por que um fenômeno? Diocleciano, o imperador de Roma, determinou a destruição de todos os livros que existissem no território do império, que fossem usados pelos cristãos. Haviam pilhas de Bíblias sendo queimadas, de rolos, de pergaminhos, e nem assim conseguiram extinguir as sagradas escrituras. A União Soviética, a China e países fechados pelas cortinas de ferro e de bambu prenderam cristãos pelo simples fato de transportarem uma Bíblia, autorizaram a destruição de todos os livros e ninguém conseguiu extinguir as sagradas escrituras. As universidades, com os seus mais variados intelectuais, homens dotados de uma inteligência em comum, que fizeram conferências, aulas, fóruns, para desconstruírem as sagradas escrituras. Ah, dá licença, eles morreram, desapareceram da história, e o que resta é a foto no corredor da universidade, mas a Bíblia Sagrada continua de pé, porque a palavra do Senhor não cairá por terra. Só quem pode dar glória a Deus. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. E observe, cerca de 40 escritores participaram da elaboração do texto. A maioria deles sequer se conheceu. E eles não entram em contradição. Convide os 40 melhores escritores do planeta. Coloque cada um deles num quarto de hotel ou numa fazenda com todo o conforto do mundo e peça para eles escreverem um livro de ética e moral. E depois reúne os 40 textos e veja se eles se complementam. A Bíblia
Bíblia Sagrada se integra, se harmoniza. Ela é mais harmônica que as teclas do piano. Ela é mais poética do que a maior das poesias. Ela é mais bela do que a queda d'água da Foz do Iguaçu. Ela é mais linda e encantadora do que qualquer fenômeno da terra. Eu só posso dizer que Deus quis se revelar aos homens. E recebe aí: Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que está nesta noite falando com a tua alma através da palavra de Deus. Então você não precisa ler a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas era para Davi, né? Meu nome é Epafrodito, meu nome não tem nada a ver comigo. Tem. Você pode declarar, você pode reivindicar, você pode se apropriar da palavra e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Além do fato de os escritores serem distintos, imagine que Moisés era general, Josué guerreiro, general, Esdras sacerdote, Samuel juiz, Davi rei e músico, Salomão rei e sábio, Isaías membro da família real, Jeremias de família sacerdotal, Ezequiel também, Daniel de família real, Oséias homem comum, Amós vaqueiro, Miqueias fazendeiro, Sofonias de família nobre, mas lá do interior, Malaquias cativo de guerra lá no Império Medo-Persa, Mateus cobrador de impostos, Lucas médico e historiador, Paulo teólogo e construtor de tendas. Eles não tinham as mesmas funções. Uns escreveram no deserto, outros escreveram no calor da guerra, outros escreveram na prisão, na masmorra. Alguns escreveram no campo, outros escreveram na construção, como Neemias. E olha para mim, e eles simplesmente não se contradizem. Eles simplesmente não sei se existe essa palavra, se não existir, coloca entre aspas. Eles simplesmente não desdizem. Não, essa palavra não existe. Eles não desfazem o que o outro disse. A palavra se confirma. Parece uma máquina de consolidar, de fazer terraplanagem. Além de limpar o terreno, ainda vem solidificando. E a palavra, quanto mais bate, mais vai gerar resultado. Quanto mais bate, mais vai transformar. Quanto mais bate, mais vai renovar. Quanto mais bate, mais vai revelar a vontade de Deus. Eu estava num congresso dos Gideões, aquele grupo de irmãos voluntários que saem entregando novos testamentos nas escolas, nos hotéis, nas repartições públicas. Eu fui convidado para ministrar numa conferência deles, e lá alguém deu o testemunho que foram entregar novos testamentos numa escola. Eu acho que foi em Sergipe. E eles saíram entregando novos testamentos na escola, e entregou um novo testamento para um aluno, e o aluno resolveu esnobar. E o aluno pegou o Novo Testamento e disse: aqui que eu faço com a sua Bíblia, ó, e jogou em cima do telhado da escola. Eles estavam saindo da escola quando alguém gritou, e eles olharam, era um moço em cima do telhado. E o moço veio descendo a escada rápido, chorando, e disse: pelo amor de Deus, oram por mim, eu quero agradecer porque vocês jogaram uma Bíblia para mim.
eu estou em crise conjugal, a minha mulher foi embora, e eu estava ali trabalhando e planejando me jogar do telhado e dar cabo da minha própria vida. A palavra vai ao encontro do coração necessitado. A palavra te cura, a palavra te renova a esperança, a palavra te fortalece. Só quem recebe dá um brado de glória a Deus. Ela não voltará vazia, porque ela é uníssona, harmoniosa, poderosa. Ela vai gerar milagres em sua vida. Sabe, ontem à noite, e eu encerro aqui, encerro por hoje. Quando eu terminei a aula e acomodei minha creche para dormir, ainda era cedo, e eu pensei comigo: o que tenho a fazer? E lembrei a mensagem de amanhã. Mas quando eu estava estudando, eu falei: Jesus, eu queria pregar uma mensagem assim mais motivacional, assim, um negócio mais moderno. No meu coração o Senhor disse assim: insista pregando a minha palavra, e eu vou começar a fazer milagres que você vai ficar estupefato. Eu vou continuar pregando isso aqui. Só que tem uma coisa, eu disse a Deus: eu não quero chamar enfermo na frente para orar. Isso é um negócio que eu tenho com Ele. Eu não quero chamar enfermo na frente para orar. Eu quero pregar a palavra, e enquanto eu prego, o Senhor vai curando. Eu quero, no meio da pregação, sem eu parar, o paralítico jogar a muleta para cima, o cara que está com câncer vomitar no meio da igreja. Presta atenção, isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer aqui. E já chegou a hora de começar a acontecer. Como eu sei, pode orar também. Se durante a pregação, pastor, Deus me mandar orar por alguém, vai lá discretamente, chega perto do cidadão e pergunta: posso fazer uma oração por você? Faz a oração. Porque Deus não vai ficar usando, Deus não precisa depender de uma pessoa para fazer milagre. Nós somos o corpo de Cristo. Ele vai nos usar. No primeiro ano desta igreja, houve uma profecia, e eu não vou repeti-la. Se você não lembra, o pastor lembra, deixa isso, porque se Deus me mantém lembrando dela, é porque Ele quer que eu esteja lembrando dela. E naquela profecia o Senhor disse: vão acontecer X fatos. A expressão foi outra. E os X fatos que o Senhor disse já se cumpriram. E na profecia foi dito assim: quando acontecer o último, eu vou escancarar portas e vou liberar milagres, salvação em massa, provisão financeira. A profecia disse assim: vejo dinheiro vindo de outras partes do mundo para esta casa. E hoje à tarde, quando ajoelhei para conversar com Deus, eu disse: Senhor, Isaías 43, 26, o Senhor diz assim: procura lembrar-me, traze-me a memória. Aí eu disse para Deus: Senhor, só para relembrar, não que o Senhor esqueceu, mas o Senhor disse que eu posso relembrar. Já aconteceu isso aqui, 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 já cumpriu. Está na hora. Sopra um vento, afasta a nuvem e traz sobre nós uma nuvem de chuva.
e faz chover. Quem canta? Faz chover. Veja uma pequena nuvem. Vocês lembram que no primeiro ano da igreja esse era o louvor oficial da gente? É tempo de chuva, e vai ser gerado pela palavra. E ouça o que eu estou lhe dizendo: Deus permite alguém pisar no barro até que o processo de transformação do barro em vaso se concretize. Mas depois que concretiza, agora ninguém toca mais, porque o vaso está preparado e Deus vai encher e usar. Diga ao Senhor: derrama sobre nós gotas de avivamento, derrama sobre nós chuvas de avivamento. Eu não estou falando apenas de um avivamento que vem para alegrar o nosso coração com línguas. Eu estou falando de um avivamento que vai tocar a tua casa, que vai tocar a tua família, que vai tocar a tua empresa, que vai tocar as suas finanças. Satanás está sendo empurrado para trás, os demônios estão sendo empurrados para trás. Deus está abrindo espaço. Sabe quando o dia é escuro e de repente raios solares aparecem entre nuvens? Deus vai fazer a luz da sua presença resplandecer sobre o seu povo neste lugar. Ministre sobre a pessoa que está do seu lado. Se é a sua família, ministre sobre a sua família. Ministre sobre a sua mulher. Ministre sobre o seu marido. Ministre em casa, no culto online. Ei, não deixa Satanás colocar a sua pitada de miséria no seu coração. Seja livre nesta noite. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ministre sobre a pessoa do seu lado, ore por ele, ore por ela. Oh, aleluia. Eu estou sendo autorizado a declarar que vai haver cura nesta noite. Vai haver cura nesta noite. É o sinal de confirmação do que Deus está terminando de declarar aqui. Jeová, traz um vento de cura nesse lugar agora. Traz um vento de cura sobre esta casa agora. Oh, e como sinal, traz variedades de línguas. Traz variedades de línguas. Quebra protocolos agora. Faz esse homem vibrar na tua presença, chorar no renovo do teu espírito. Enche esta casa em nome de Jesus. Dança no espírito, salta no espírito, fala em línguas estranhas. Você veio azedado para cá hoje à noite, azedado com a vida, azedado com a família, azedado com o trabalho, azedado com as lembranças ruins. Eu declaro nesta noite o óleo do Espírito trazendo doçura para a tua alma. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa teu casamento, abençoa a tua empresa, abençoa teu amigo, abençoa teus filhos, abençoa, abençoa, abençoa. Recebe. Aleluia. Quero ver crente dançando no Espírito. Quero ver crente aplaudindo ao Senhor nesta noite. Quero ver crente saltando na autoridade de Jesus. Espírito de Deus, como sinal de que o Senhor está revelando tua palavra e teu tempo. Toca agora a música dos anjos deste lugar e faz crente dançar no Espírito. Faz irmãos dançarem no Espírito agora, em nome de Jesus Cristo. Vai, recebe agora o toque do Senhor na tua alma. Ele dedilha as cordas da tua alma e te faz celebrar com gratidão, porque Deus está nesse lugar. Você vai ter sinal na tua casa. Você vai ter sinal essa semana. Na tua empresa, no teu negócio, Deus vai te dar sinal de que o tempo de dissipar a nuvem chegou. E vem uma nuvem de chuva poderosa sobre a sua vida. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Você vai ter sinal em casa. Aquele calcanhar de Aquiles, você vai ver Deus tratando aquilo. E vai ter um sinalzinho que você vai perceber. Olha a mão de Deus aí.
aquela situação na empresa onde você trabalha, ou na tua empresa, aquilo que estava travado. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Esta semana você vai ver o nó afrouxar. Deus está te dando um sinal de que Ele está abrindo, derramando sobre você aquilo que ficou retido, porque as etapas foram cumpridas. E quem sobreviveu a cada onda, quem sobreviveu a cada vendaval, quem passou em cada peneira, vai ver Deus lhe derramar honra dobrada e multiplicada, porque o seu propósito não cai por terra. Coloca o dedão em riste assim na pessoa do seu lado e diga para ele assim: chegou o tempo. Chegou o tempo. Profetiza, profetiza. Chegou o tempo. Receba, em nome de Jesus. Ei, marabadagai, louva, surio, mandagabarando, rabagai.